Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe cada um de vocês, mais uma vez compartilhando o pão com um breve versículo para fortalecer a nossa fé. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 23, versículo 32. Fala assim, dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Irmãos, esse versículo Lucas relata os dois ladrões da cruz e como eles chegaram até ali. É impressionante porque mostra algumas coisas sobre nós. Primeiro, irmãos, todos nós temos uma culpa, todos nós temos uma dívida diante de Deus. E vocês já pararam para pensar que é exatamente essa culpa, exatamente isso que nos leva para sermos executados, que nos leva para ter uma experiência com o Senhor Jesus? Quem imaginou? Quem daqueles dois ladrões imaginaram que poderiam ter uma experiência com o autor da vida, no final da vida? E isso é o que nos conduz à vida. Muitas coisas ruins, elas acontecem justamente para que nós venhamos a ter uma chance de olhar para o nosso Criador, para o nosso Redentor e admitir que nós estamos condenados, mas que com Ele nós podemos experimentar o paraíso. Dois ladrões, irmãos, a mesma distância do Senhor Jesus, o mesmo crime, aquilo que trazia culpa para eles era a mesma ação. E todos nós somos assim diante de Deus. O mesmo tempo para chegar a cada um. A forma que eles chegaram era diferente. Um chegou com orgulho e soberba, zombando. Se é mesmo Deus, salva-nos daqui. O outro repreendeu ele e esse alcançou o paraíso. Repreendeu falando, você não teme a Deus nem mesmo diante da morte? Nem mesmo diante da morte? Este verdadeiramente é o Filho de Deus, reconheceu a divindade, reconheceu a soberania de Jesus, mesmo olhando para ele, sangrando, e depois de ter apanhado tanto na cruz. Então, o que nós aprendemos, irmãos? Aprendemos muitas vezes que a vida nos leva por esse caminho. Ela nos coloca de frente com o nosso Criador. Pelas nossas ações, nós somos colocados ali. Agora, o que vai definir? Porque a palavra fala, vamos ler novamente, a fim de que também sejam executados. Então, o que vai definir o nosso destino final, irmãos? É justamente a atitude que temos diante o nosso Criador. Um conseguiu um passaporte direto para o paraíso. O outro conseguiu a sua condenação por não se arrepender, por não reconhecer a soberania de Cristo. E todos nós somos assim, porque afinal de contas, o médico não veio para o são, o médico veio para aquele que precisa de cura para a sua doença. E como Jeremias vai dizer em Jeremias 17:9, ó doença incurável que tem a minha alma, quem poderá me libertar dela? Quem poderá me curá-la? Bom, Paulo vai dizer que, graças a Deus, a nossa resposta está em Jesus Cristo. E por isso eu quero deixar uns simples versículos com vocês que está em 2 Coríntios, capítulo 7. Quero ler com vocês o versículo 9 e 10 que diz: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua verdade, Pai. Sabemos que aqueles que se rebelam contra o Senhor, o final é opressão e condenação, mas que aqueles que se arrependem e reconhecem o Senhor e mudam os seus caminhos, viverão a verdadeira liberdade e experimentarão do paraíso. Aqueles que ainda assim estão nessa terra, então que todos os nossos caminhos, que todos os nossos passos, Pai, nos levem a ter uma experiência de arrependimento e por vez de salvação junto ao Senhor, para que possamos viver
em plenitude de vida, sem medo da culpa, da humilhação e da vergonha. Desprenda-nos, Pai, liberta-nos de nós mesmos para que nós possamos trilhar por esse caminho aonde a vida seja mais leve. É o que nós queremos te pedir e oramos em nome do Senhor Jesus. Quero terminar com uma frase de Martinho Lutero que fala que a essência do arrependimento é a mudança nos comportamentos. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.